chamar a nossa dupla de repórteres Luísa Sá e Bruno Braz para conversar com a gente sobre o outro lado desse clássico, Botafogo e Flamengo, que promete demais no final de semana. Num Flamengo com uma semana que virou um caldeirão. A gente já tratou aqui com o Bruno Braz, inclusive ontem, sobre os protestos na festa do Gabigol de aniversário, completou 27 anos de vida. E esse Flamengo com o São Paulo também pressionado, mesmo com a classificação para a final da Copa do Brasil. Ninguém sabe qual Flamengo estará em campo na final da Copa do Brasil. Mas antes tem compromisso gigante nesse final de semana, que é esse clássico contra o líder, o Botafogo. Como chega esse Flamengo? Vou perguntar para quem sabe. Bom dia, Luísa Sá. Bom dia, Bruno Braz. Luísa, como é que está esse Flamengo com esse clima nada legal entre Gabigol e Marcos Braz? Bom dia, Razan. Bom dia, PVC. Bom dia, Braz. Sempre em ebulição, né, o Flamengo. Acho que não tem uma semaninha tranquila. Você pensa assim, semana sem jogo? Vai ser de boa. Nunca tá tão de boa assim. O Flamengo chega bastante pressionado. Acho que é o que o PVC falou sobre o lado do Botafogo vale também um pouco para o Flamengo, assim, pela disputa pelo título brasileiro, né? O Flamengo que tinha expectativa de 7 taças no ano e agora tem uma no horizonte, né, mais perto, e essa do brasileiro que está cada vez mais distante, né? Porque o Botafogo está abrindo cada vez mais a distância. Então, o clima no Flamengo é de pressão, óbvio, até pelo Sampaoli, pelo trabalho. O Landim falou que não vai mexer nele, né, até o final do ano, mas a pressão existe, a pressão é cada vez maior. E a gente traz também hoje no UOL a questão do relacionamento entre o Gabigol e o Marcos Braz, que também ajuda a ditar um pouquinho esse emaranhado de crises que o Flamengo acabou se enfiando aí durante esse ano, né? Relações muito frias, muito distantes, e essa entre o Gabigol e o Marcos Braz, o Bruno Braz vai falar, explica também um pouco desse ambiente. Tem que sempre deixar isso separado, né, Braz? Porque a gente já explicou, mas sempre um desavisado pode entrar na nossa live. Tá vendo ali o homem ali, ó. Bruno Braz, peraí. Tem alguma ligação com o dirigente? Não. Bruno Braz é o nosso repórter. Marcos Braz. Não que você saiba, né? Ninguém puxou ainda a árvore genealógica e achou uma conexão improvável ali nela para, quem sabe, ter uma ligação familiar. Mas a reportagem a qual a Luísa se refere é essa que você está vendo na tela, que essa dupla que está ao vivo com a gente aqui, o Bruno Braz e a Luísa Sá, produziram sobre esse clima nada legal entre Gabigol e Braz, né? Meu querido Braz, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, PVC. Bom dia, Luísa. Na verdade, essa reportagem ela traz um outro prisma aí que talvez ainda não tenha sido... O holofote ainda não tenha sido colocado para esse outro prisma dessa confusão que ela já faz. Foi em julho, né? Dia 1º de julho que ela acontece, essa áspera discussão entre o Marcos Braz e o Gabigol, no jogo contra o Fortaleza, né? A história da briga o pessoal já sabe, acho que já sabe muito bem o que aconteceu. O Gabigol, ele reclama, ele se machuca nesse jogo, reclama do gramado do Maracanã, o Marcos Braz, ele rebate, e aí a discussão ela vai escalonando e chega quase às vias de fato mesmo. O pessoal, a turma do Deixa Disso teve que chegar para separar. E assim, quem presenciou essa discussão, a maioria das pessoas que presenciaram essa discussão, interpretaram que o Marcos Braz ele abordou ali de forma errada. Ele agiu errado ali na discussão. Só que criou-se aí nos últimos dias umas falas de que o Marcos Braz teria ficado completamente enfraquecido no vestiário após esse episódio. De fato, ele perdeu força, principalmente, né, obviamente, com o Gabigol, que é uma das lideranças do elenco, e com os jogadores mais próximos do Gabigol. Só que, assim, existe um outro lado da moeda dessa história, e a matéria aborda esse ponto, que é o seguinte: atualmente, nesse atual elenco do Flamengo, o Gabigol ele já não é mais uma unanimidade. Existem jogadores, e não são poucos, que não simpatizam tanto com a pessoa Gabriel Barbosa. E, nesse período, pouco antes de rolar esse episódio, esses jogadores se incomodavam um pouco com supostos privilégios que o Gabigol tinha no Flamengo. Então, era uma coisa que incomodava os jogadores. Então, quando o Marcos Braz... acontece esse episódio e o Marcos Braz, de certa forma, bate de frente com o Gabigol e, a partir de então, trata ele de uma forma mais dura, mais rígida, enfim, sem muito
muita amizade, coisa que eles tinham, eles eram muito próximos realmente, existia uma relação de amizade. Hoje em dia é uma relação estritamente profissional. Eles continuam se relacionando, mas é campo, bola, contrato, e cada um vai para sua casa e acabou. Então, assim, de uma certa forma, esses jogadores que não se incomodavam com o que eles achavam que eram privilégios para o Gabigol, o Marcos Braz acaba ganhando força com essa ala desses jogadores aí, que se incomodavam com esses supostos privilégios do Gabigol. Então, assim, existem os dois lados da moeda. De fato, o Marcos Braz ele se enfraquece ali com o Gabigol, que é um cara muito forte dentro do Flamengo, né? Toda a idolatria, tudo que ele construiu, e juntamente com o grupo que ele tem grande. Mas existe uma outra ala, os jogadores simpatizam tanto com a pessoa, respeitam muito o Gabigol, mas não simpatizam tanto com a pessoa Gabriel Barbosa e se incomodavam, achavam que ele tinha muitos privilégios. E que a partir desse episódio, esses supostos privilégios já não existem tantos mais, e aí o Marcos Braz ele se fortalece com esse grupo. PVC, quero te ouvir, só para registrar aqui no chat uma participação do Felipe, ele tá mandando aqui, ó, vem pro Flu, Gabigol. Soltou essa aqui no ar, vai que pega, né? Diga lá, PV. Não, eu fiquei curioso, Razão, porque ontem eu fiquei preso no aeroporto, acabei não entrando aqui ao vivo e acabei não conseguindo ver o programa porque estava voando. Então, como é que foi o debate ontem sobre Gabigol pode ou não pode fazer festa de aniversário? Ou não foi bem assim? Foi um debate acalorado aqui. Bruno Braz estava junto com a gente, inclusive. Renato Maurício Prado e também Rodrigo Matos estiveram presentes. O Rodrigo Matos disse que, na opinião dele, não era lugar de torcedor e ia protestar na frente de lugar onde acontece festa de aniversário. Podia ser em estádio, às vezes até numa saída de algum lugar, tipo concentração, treinamento, algo nesse sentido, mas que ali não era ambiente de torcedor. E o Renato falou muito sobre a falta de, talvez, sensibilidade do Gabigol, de, num momento como esse, fazer uma festa desse tamanho muito midiática, e que ele falava que, a gente comentou que a música que ele lançou também, né? O título da música se chama O Que Você Quer de Mim, e é um pouco sugestivo para esse momento, o título da música, e aí, claro que muitos torcedores falaram, queremos gols, coisa do tipo, e o Renato bateu nessa tecla também. Queremos 2019. Jogador. Oi? Queremos 2019. É simples, fácil. O Gabigol é muito... As festas de aniversário do Gabigol são muito marcantes por uma razão óbvia para quem prestou atenção no meu aniversário também. Pois é. Seja, inclusive, eu cometi uma gafe aqui, PVC, porque aqui no nosso chat chegou um parabéns para você pelo seu aniversário aqui. Foi do Rafa Malagode, falou assim, os parabéns é pelo aniversário, não pela transmissão. E parabéns, PVC, mais uma vez. Eu preferia pela transmissão. Mas o parabéns é duplo. O Gabigol nasceu no mesmo dia que eu, com o ano invertido. Tem isso? Ele nasceu em 96 e eu nasci em 69. É quase igual. Uma pequena troca. O que faz com que eu não me lembre de festas de aniversário assim tão badaladas do Gabigol em 2019, 20 e 21. Em 2020, por exemplo, 2021, por exemplo, ele jogou contra o Santos, na Vila Belmiro, no dia do aniversário dele. Costuma brocar quando joga contra o Santos na lei do ex. Então, assim, não tinha festa de aniversário desse jeito. Agora, ele não tem o jeito de fazer a festa de aniversário? Tem. A questão não é fazer a festa de aniversário. Eu sempre prefiro o Messi, nunca soube de uma festa gigante de aniversário do Messi. Tipo, dançar e badalar e fotografar e festa ou não fotografar porque não pode entrar com o celular. Então, assim, é claro que todo mundo quer ver o Gabigol jogando como jogou em 2019. E é o compromisso que ele tem. Jogar como jogou em 2019, ganhar como ganhou em 2019. Agora, se ele entrar em campo contra o Botafogo e fizer 3 gols, o Flamengo meter 3-0 no Botafogo, tá tudo certo, não tem problema nenhum a festa. Ninguém vai lembrar da festa de aniversário, né, Brás? Até os torcedores que estavam lá protestando se acontece isso. Exatamente. Não, queria saber se o PVC vai fazer uma festa temática do Poderoso Chefão também. E vai chamar a gente, principalmente. Não, eu não sou chefão de nada. Não. Não é não, tá bom. Claro que é sim. Mas chefão de nada. Se eu fazer uma festa de aniversário, eu faço não posso fazer uma festa de aniversário, encher a cara e trabalhar na manhã seguinte. Não dá. Né?
Se estiver livre no dia seguinte, beleza, tá valendo. Mas assim, em relação ao aniversário do Gabigol, a gente já comentou um pouco, tiveram os protestos e tal, e até nessa matéria de hoje a gente cita um pouco ainda repercutindo essa situação. Por exemplo, a apuração que a gente teve é que menos de 10 jogadores do elenco foram no aniversário do Gabigol, e assim, é bom deixar claro que isso não indica que seja questão de relacionamento ou não. Tiveram alguns que, sim, de fato, não são tão próximos do Gabigol e não fizeram questão mesmo, mas muitos acharam que não era o momento para uma festa desse tipo e preferiram ficar em casa. Teve a questão da chuva forte que caiu na terça-feira. Enfim, a questão é que menos de 10 jogadores compareceram ao aniversário do Gabigol. E aí, voltando a frisar, assim, porque o Gabigol, principalmente ali, aquele grupo de 2019, ele era muito, de fato, muito unido. Só que, embora a espinha dorsal ali tenha ficado, houve uma reformulação ali. Então, hoje em dia, já não existe tanto essa unanimidade, tanto que os jogadores que foram ao aniversário do Gabigol são os jogadores mais próximos dele, e a maioria era daquele grupo lá de 2019. Foi o Bruno Henrique, foi o Everton Ribeiro, foi o Gerson no aniversário. Mas a gente sabe, por exemplo, alguns outros jogadores que a gente já é de conhecimento público, que também só possui uma relação profissional com ele, por exemplo, o Davi Luiz. O Davi Luiz, inclusive, na hora do aniversário do Gabigol, ele faz questão de postar lá que estava jogando Uno, enfim, postou foto com a filha, enfim. O fato é que nessa questão da briga do Braz com o Gabigol, houve quem ficou do lado do Gabigol, mas houve quem ficou do lado do Braz porque era incomodado com esses supostos privilégios que o Gabigol tinha. Aqui no blog do Mauro César Pereira, ele traz uma atualização sobre o futuro do Marcos Braz, porque se especulou sobre uma possível saída do Marcos Braz em meio a toda essa pressão no Flamengo. Ele conversou com o presidente Rodolfo Landim e o Landim negou saída do Marcos Braz e uma contratação de um possível novo diretor para esse cargo. Comentário dele pelo WhatsApp na conversa com o Mauro César. O curto diálogo que ele descreve. Ocorrerão mudanças no futebol do Flamengo como se especula? Comenta-se sobre a chegada de um diretor de futebol remunerado, um profissional, e a possível saída do atual vice-presidente, o Marcos Braz. Existem, de fato, tais possibilidades? Pergunta do Mauro César. Resposta do Landim. Não, nada disto foi discutido ou ao menos pensado. Curto e grosso na resposta do Rodolfo Landim e o Mauro César escrevendo exatamente esse cenário que a Luiz e o nosso Bruno Braz estavam falando sobre o racha Gabigol e o vice-presidente de futebol. Luísa, pelo menos de forma imediata, parece então não haver uma repercussão de saída do dirigente no Flamengo. Acredito que a Copa do Brasil seja um ponto de virada assim, no Flamengo sobre decisões, quem vai ficar, quem vai sair, até não só de treinador, de dirigente. Dirigente é difícil, porque o Landim, ano que vem é ano eleitoral no Flamengo, né? E o Landim não costuma mexer muito em vice-presidente. Mas questão de treinador, por exemplo, acredito que a Copa do Brasil vai ser um ponto de virada aí, de renovações também. Tem muitos jogadores aí esperando essa situação, né? Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rodrigo Caio também esperando, enfim. Outros atletas aí que estão aguardando para saber se ficam ou se não ficam nesse processo de renovação, que já é um pouco inevitável no Flamengo, mas dependendo desse resultado, pode vir um pouquinho mais rápido, né? Que era um dos objetivos do Landim com o Sampaoli. O Landim que gosta do Sampaoli, que continua bancando o Sampaoli. Então, acho que essa final da Copa do Brasil pode ser esse ponto de virada, mas de qualquer forma, independente do título, no final do ano, é bem provável que o Flamengo comece a se mexer um pouco, né? Fazer algumas mudanças. É um elenco que não tem as suas diferenças, e é importante, né? Na época que teve essa confusão aí, Gabigol, Davi Luiz e tudo mais, eu vim aqui e eu falei um pouco disso, né? Todo time tem as suas diferenças. É difícil você, até no trabalho normal, você gostar de todo mundo. Todo mundo tem afinidade mais com um ou mais com outro, que é esse caso do Gabigol também. Na festa dele do ano passado também não foram todos os jogadores, também não foi a maioria do elenco, né? Então, normal você tem afinidade, né? Mas chegou num ponto em que isso está afetando também o rendimento dentro do campo. Confusões envolvendo Gerson e o Varela, atritos ali dentro do vestiário. Então, é bem possível que o Flamengo inicie, que essa renovação vá um pouco mais rápido até do que se esperava no final do ano, mas o Flamengo ainda tem aí essa Copa do Brasil para disputar,
Desculpa, que o celular tocou. Mas acho muito difícil que tenha alguma mudança imediata agora, mas provavelmente aí depois dessa final, porque aí o Flamengo vai saber, né? Se vai ter que recolher os cacos completamente ou se vai ter um pouquinho aí, um respiro com um título ou não da Copa do Brasil. Ainda tem a pressão em cima do Sampaoli, bem lembrado pela Luísa Sá, em todo esse caldeirão rubro-negro. E o pessoal tá ligando aqui pro de primeiro, hein? Ligaram pro PVC, ligaram pra Luísa Sá. O programa tá ao vivo, o pessoal se empolga, né? Começa, e aí? Pode falar? Tudo bem? É informação que chega, PVC, não tem jeito. Não, é só spam por enquanto. Só as chatices. Bloqueia, já fiz isso aí, ó. É spam também, ó. Dica para vocês. Já bloqueei número desconhecido. Vai parecer que é mala, tá? Mas eu simplesmente nem chega a ligação. Já bloqueia na raiz, na fonte, nem chega, porque eu também tava enlouquecendo. Não, eu bloqueio tanta coisa que chega do mesmo jeito. Tudo bem, deixa eu lá. É engraçado essa coisa de você pensar o que o Gabigol, o Gabriel de 2019, que ele passou a ter privilégios, porque o Gabriel de 2019 era completamente diferente dos outros jogadores do Brasil. Hoje o Gabriel não é o melhor jogador do Flamengo. Quem é o melhor jogador do Flamengo? Arrascaeta, para mim. Arrascaeta. Se você pode falar Arrascaeta, que é o primeiro voto, o voto de nós três. Você pode falar Gerson. Você pode falar... Lucas já viveu um grande momento há algum tempo atrás, né, nessa temporada. Você pode falar de Bruno Henrique, que voltou ligando o turbo de novo. A última opção hoje é o Gabigol. É claro que você vai ter benefícios quando você é o diferencial. O cara faz 2 gols em 3 minutos e decide a Libertadores para o Flamengo. O ano seguinte vai ser o quê? Foi 2020, inclusive, que ele jogou na Vila Belmiro no dia de aniversário dele. 30 de agosto de 2020, ainda na pandemia, Santos 0, Flamengo 1, gol de Gabigol. Agora, quem é o artilheiro do Brasil? É o Cano. Quem foi artilheiro do Brasil no ano passado? O Cano. Quem foi campeão brasileiro no ano passado? O Palmeiras. E do ano retrasado? O Atlético. Quando o Gabigol foi artilheiro do campeonato? São perguntas que ficam no ar, mas o Gabigol, em finais, é um cara que tem sido muito decisivo, inclusive também na final contra o Atlético Paranaense deixou dele, mas esse ano realmente está bem abaixo do que pode e do que já fez no Flamengo, por isso o questionamento é tão forte para cima dele, PV. A Copa do Brasil do ano passado foi vencida por causa do pênalti do Fagner. Sim, tudo bem, a Libertadores foi com o gol do Gabigol. A Libertadores, sim. Ok, o Flamengo ganhou 2 Libertadores com 3 gols do Gabigol. É muito importante, é muito relevante. Gigante. Mas o Gabigol hoje não é o Gabigol de 2019. Sem dúvida. E é por causa da festa? Não. A festa acaba virando um símbolo. Por isso que se discute a festa. É a história do Neymar. De fato, ele antes já não vem bem, né? Principalmente recentemente, ele não vem numa boa fase. A questão, assim, o que a gente não pode negar é que o Gabriel é um cara de muita personalidade. Então, essa festa de aniversário dele, ele matou no peito, falou, vou fazer e acabou. Ele sabia que iam ter reações negativas, torcida e tudo mais, matou no peito. E só que, assim, o Gabi, como vocês falaram, ele é um cara muito decisivo. Pode chegar no sábado e ele fazer 2, 3 gols e aí segura o Gabigol, né? Pois é. Isso que eu ia falar. Esse ano ele gosta de aparecer em jogo que ninguém dá nada e ele aparece, né? Tem isso. É difícil questionar muito, assim, o Gabigol. Até porque a torcida, eu acho que tem uma ala forte da torcida aí que começa, né? Esboça. Eu acho que é difícil fazer o recorte por rede social, por exemplo, porque a torcida do estádio é muito diferente da rede social, né? Mas na rede social é um barulho forte. Porque o Gabigol, porque não tá fazendo nada e não sei o quê. Chega no estádio, ele continua sendo ovacionado quando vai bem. E, claro, né, agora começa a refletir um pouco. Às vezes ele é vaiado e tudo mais. Mas acho que ele ainda é um personagem que é importante dentro do Flamengo, não só como símbolo também, mas como um jogador que a torcida gosta, porque quando tem que aparecer, ele muitas vezes aparece, né? Então, acho que ele é um personagem aí que é difícil para o Flamengo, por exemplo. Beleza, então não vamos renovar porque você não está indo bem. E aí abre mão dele. Aí amanhã ele aparece em outro clube brasileiro
e aí a torcida vai ficar na bronca, né? Então, é um pisando em ovos, mais ou menos, ali a situação dele no Flamengo. Mas acho que é difícil descartar um jogador como o Gabigol. Ainda tem essa questão da renovação contratual, né? Que certamente vai ser pauta muito mais no final dessa temporada, depois dessa avaliação de tudo que acontecer com o quadro já completo, né, Brás? Não, exatamente, né? Essas conversas já iniciaram para uma renovação de contrato. A fase atual, nenhum os lados ainda não chegaram ao denominador comum, mas tanto o Flamengo quer que ele fique, quanto o Gabigol quer ficar. Inclusive, o próprio Marcos Braz, por mais que tenha tido esse episódio, ele quer que o Gabigol fique, por ele o Gabigol fica, mas ainda faltam chegar a questão de valores. O Flamengo ofereceu um tempo de contrato muito grande, mas ainda não chegaram no denominador comum na parte de valores, e foi como a Luísa falou, as coisas em relação à renovação estão um pouco estagnadas e provavelmente elas só vão ser retomadas de fato depois dessa final da Copa do Brasil aí que vai, enfim, dar um norte para muita coisa. Agora, só assim, fica assim bem claro, se a gente recapitular assim, não adianta ficar preso só nessa questão de Gabigol e Marcos Braz ou desse aniversário do Gabigol polêmico. Vamos lembrar aqui tudo que já aconteceu esse ano no Flamengo. Teve essa briga, Marcos Braz e Gabigol. Teve preparador físico dando soco na cara do Pedro. Teve Gerson dando soco na cara do Varela. São Paulo num ambiente ruim com o elenco. Então, assim... Teve o Vitor Pereira antes dele. Todos os títulos que o Flamengo perdeu no ano. É uma panela de pressão, não tem jeito. A troca de treinador em si, né, já foi traumática na saída do Dorival para a chegada do Vitor Pereira. O que é mais curioso é isso, porque o momento que era para ser de tranquilidade, de festa, virou um problema e uma crise com a saída do Dorival e a chegada do Vitor Pereira e tudo que envolveu na virada do ano. E aí, enfim, tudo que acabou acontecendo, certamente isso influenciou no planejamento de início de temporada, que era completamente atípico do Flamengo. Você tinha competições que não se disputam normalmente numa temporada normal de um clube, mas... Claro, é o preço do sucesso que acabou fazendo o Flamengo ter esse calendário tão recheado com o Mundial de Clubes, Supercopa e tudo mais. E, na sequência, acabou perdendo tudo quase que de forma consecutiva. E aí virou uma bola de neve até a gente chegar nesse momento de agora. Uma coisa acaba puxando a outra para a gente chegar nesse 31 de agosto de 2023. Uma coisa é certa, se alguém falasse em 31 de dezembro de 2022, ali, final do ano, depois do título da Libertadores, vai acontecer... O Flamengo vai perder todos os títulos que disputar, vai trocar de treinador, vai ter briga com tipo UFC no bastidor, vai ter outro treinador que vai chegar, vai ter polêmica com o Festa. A pessoa fala assim, não, você tá maluco, não é possível que esse é o mesmo time de uma temporada para outra que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Dá filme, facilmente, dá um filme. Filme acho que é pouco, né? Tem que ser uma série para conseguir colocar todos os capítulos dessas crises intermináveis que não acabam no Flamengo. Luísa Sá, Bruno Braz, muito obrigado pela participação de vocês aqui no De Primeira. Obrigado, Luísa. Obrigada, valeu, gente. Até a próxima. Vamos ver se para falar de crise ou não, né? Porque agora tá... Eu nunca sei, quando eu venho para cá, geralmente é crise. O negócio está fervendo. Depende do Botafogo. Pois é. Depende do Botafogo. O Flamengo ganhou os últimos 6 clássicos do Newton Santos, fez 10 gols e sofreu 2. Desde 2018, o jogo do Léo Valência. Umas semanas em que o Rodrigo Maia saía da Câmara mais cedo para assistir o Léo Valência estrear pelo Botafogo. Grande Braz, obrigado, viu? Falou, gente. Grande abraço, sempre um prazer falar com vocês. Nossa dupla de repórteres Bruno Braz, Luísa Sá, ao vivo com a gente aqui no De Primeira.